Sistema da alma material. Consiste apenas uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma da outra, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, e se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio das diversas destilações. Hoje nós temos o livro de Barbara Embrena, que se chama Mãos de Luz, onde ela descreve 7 corpos de energia, dos quais é composto o nosso perispírito. Ah, mas isso não é da doutrina espírita. Tudo bem, faça um estudo, retenha o que é bom, retenha aquilo que você consiga reter, e aquilo que não for bom, você deixa. É natural. Mas pelo menos nós vamos ter uma ideia daquilo que nós estamos falando, porque ela e C.W. Bitter, no livro que chama Os Chakras, e Dora Van Kunst, Shafika Koragula, no livro Os Chakras e os Campos de Energia Humana. São 3 livros que não são da doutrina espírita, mas nos esclarecem coisas importantes com relação à nossa estrutura psíquica, aos nossos corpos sutis, ao nosso perispírito. Certo? Então é importante a gente fazer esse estudo e compreendermos. Lá não tem nada de religião, tem mostrando a parte espiritual. Ah, mas tem um detalhe ali que ele fala que vai contra o espiritismo. Problema dele que falou. Eu vou olhar, e isso aqui não está condizente, eu vou pular aquela parte, não vou dar atenção àquela parte, ou vou refletir sobre ela e vou passar à frente. Nós temos que, acima de tudo, aprendermos a estudar e aprendermos a aprender. A essência da doutrina espírita é intocável, porque ela é muito bem estruturada. Agora, para muitas das essências, nós teremos que buscar obras auxiliares que, infelizmente, não são perfeitas e, infelizmente, não são espíritas. Aí nós vamos pegar, vamos olhar e vamos ver, isso aqui não está tão bem, isso aqui não está tão bem, mas no conjunto, no contexto geral, trouxe-nos informações que são importantes para o nosso entendimento naquilo que se propõe a ensinar na doutrina espírita. Ao passo que, logicamente, que aquilo que você vai estudar tem que estar dentro do contexto espírita, como os chakras de C.W. Bitter, os chakras dos campos de energia humana de Shafika Koragula e Dora Van Kunst, e Mãos de Luz de Barbara Embrena. Então são 3 livros que nos auxiliam a compreender a nossa estrutura psíquica e alguns fenômenos que ocorrem. Então precisamos saber estudar. Tem um livro X que fala mal da doutrina espírita. Eu leio, começo a ficar perturbado, começo a ser influenciado por espíritos não muito evoluídos, começo a colocar em dúvida tudo que tem na doutrina e começo a me afastar da doutrina porque eu acho que aquilo ali, aí daí uns dias eu estou bem desequilibrado. Então eu estou sendo burro, estou continuando a estudar alguma coisa que está me fazendo mal. Agora, se eu estou estudando e aquilo ali, agora entendi o que Kardec falou. Bom, isso aqui foi contra. Isso aqui não tem fundamento porque tal e tal situação não condiz com isso que está escrito aqui. Bom, essa outra parte me ajudou a entender melhor aquilo que eu estudei. Então, eu estou me equilibrando, eu estou me aperfeiçoando. Eu tenho que ter condições de discernir. Se eu não estou conseguindo discernir, eu fecho o livro e vou buscar a ajuda de alguém que estudou, que teve condições de estudar, de entender, de compreender. Então, é sempre bom saber estudar. Quando eu estava fazendo o curso de homeopatia, eu pegava o livro, sentava na cadeirinha lá, folheava. Bom, esse aqui tem assunto que me interessa. Aí o outro folheava. Isso aqui, não. Isso aqui, se for necessário, eu leio depois. Com isso, eu adquiri uma gama de conhecimento muito importante, porque os livros me confundiram terrivelmente. Então, eu tinha que conversar com meus colegas de curso, conversar com os professores, e antes de terminar o curso, eu já dava aula no curso porque eu aprendi. Logicamente que a gente tinha certa facilidade de aprender aquilo lá por ser espírita e ter estudado muito a doutrina espírita. Então, quando a homeopatia veio somar conhecimento para nós. É importante saber somar. É importante saber fazer as interseções. E, portanto, para trazer o esclarecimento desse link, dessas interseções, aí nós escrevemos o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, onde a gente vai esclarecendo tópicos importantes do espiritismo e tópicos importantes da homeopatia que se somam, se fundem, para que a gente tenha uma melhor compreensão do ser humano e para que a gente possa se ajudar um pouco mais.
Então tudo faz parte de tudo. Depende de como você encara os fatos e a realidade. Ao passo que a doutrina espírita considera perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma ou do espírito, sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea. A alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Então, o que ele está descrevendo aqui é exatamente aquilo que a Barbara Embrana explica. Nós temos o nosso perispírito, composto de 7 camadas de energia. Dentro dele tem uma essência, que é chamada de corpo celestial, que eu entendo que seja o espírito, e todos eles têm que estar muito bem justapostos, muito bem interligados, para que acione o corpo físico com sabedoria, com a devida precisão. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala dos bióforos, que nós explicamos esse capítulo no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. O bióforo é a célula transcendente, vamos chamar assim, que seria o nome mais adequado para ela no momento. Transcendente porque ela é meio física, meio espiritual, ela faz a interface entre o corpo físico e o corpo espiritual. Tudo que você pensa e sente passa para o corpo físico, através desses bióforos. E tudo que você alimenta, gera energia, cai na corrente sanguínea, vai passar via bióforo para a sua estrutura psíquica. Então tudo está interligado, não tem como separar, como André Luiz fala no livro Missionários da Luz, que não há uma linha demarcada de separação do que é o corpo físico do que é o corpo espiritual. Os dois estão devidamente entrelaçados. Certo? Então é importante nós fazermos esses estudos. Esse sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formulando a alma e o perispírito um todo, sob denominação de espírito. Então, nesse caso aqui, sistema da uma alma material, que é uma coisa meio estranha, né? Tudo vai ser o perispírito, tudo vai estar tudo uma coisa só, não vai ter nenhuma subdivisão. Tem espírita que pensa assim. Então, a alma vai continuar seu processo evolutivo, vai continuar o processo, mas eles também não vão dar as devidas explicações de como isso se dá. Certo? Vamos para frente? Como o gérmen e o perisperma o formam sob o defruto, como o germe e o perisperma o formam sob a de fruto, toda a questão se reduz deixa eu voltar aqui para a gente poder voltar. Formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito. Ele está comparando como o germe e o perisperma o formam sob a de fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de 2 partes distintas. A outra já tem 7 partes lá pela Bárbara Brennan. Então, as pessoas vão fazer os seus questionamentos, no início do capítulo do livro dos médiuns, a gente faz uma explicação sobre esses corpos sutis, do livro da Bárbara Brennan, Mãos de Luz. Então, todas essas formulações levam-nos apenas a refletir, a repensar. E é no momento de reflexão, no momento que a gente para refletir, mesmo que a gente não chegue a uma conclusão, a gente aprende coisas transcendentes. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvesse falado se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretações de palavras. Então, não precisamos de ficar discutindo. Cada um vai entender aquilo que é essencial, aquilo que se faz necessário, e aí tem determinadas situações que nós temos que criar a nossa forma de entender, desde que não prejudique o conteúdo geral. Então, quando se fala em espírito errante, que dá debates intermináveis, eu fiz o seguinte entendimento. Espírito errante são aqueles que estão desencarnados e não sabem para onde vão nem de onde vieram. Estão zanzando pelo mundo dos espíritos. Aqueles que já estão em Alvorada Nova, em Nosso Lar, nas instâncias de refazimento, eles não estão errantes. Eles estão
em um local apropriado ao seu estágio evolutivo para o seu processo de reeducação para futuros comprometimentos, futuros trabalhos frente às leis eternas. Acabou. E assim eu entendi. E tem uma pessoa, mas não pode, porque eu entendi assim e continuo caminhando com esse entendimento. Você acha que o nosso lar também está errante, aí é o seu entendimento, é a forma com que você criou para entender, não vou discutir. Né? Semelhante opinião restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas. Do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. É interessante, nessa época de Kardec já estudava-se a emissão e a ondulação da luz. Então, a luz ela é composta de ondas e de partículas. Peraí, então essa lâmpada que está acesa aqui, ela emite ondas e emite partículas. Ah, mas eu não estou vendo. Tudo bem, eu também não estou vendo. A partir de estudos microscópicos muito potentes e mais uma série de outras teorias, deduziu-se que é dessa forma e provou-se que é dessa forma. Então, a experiência mostrou que é dessa forma. E durante muito tempo os físicos assumiram posições diferentes até chegar o momento que não tinha mais como discordar, era desse jeito mesmo. A luz é composta de ondas e partículas. E um detalhe mais interessante, as partículas se tornam ondas e as ondas se tornam partículas durante o seu trajeto. Aí é mais transcendente ainda. O que, se decidissem a formar grupo à parte, por uma questão assim pueril, provariam como só isso, se ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia nem a cisania. Então, ficar discutindo, perdendo tempo, nós temos que buscar o entendimento, a diplomacia, buscar a interação, a reflexão, aquilo que você sabe que eu não sei é importante para mim, nem que seja para refletir. Aquilo que eu sei e você não sabe é importante para você, nem que seja para você refletir por um momento. Porque muitas das vezes aquilo que a nossa troca de informação, nós não vamos aceitar a ideia do outro, mas vamos refletir. Isso é importante para nós. E lembrando que só os espíritos infelizes insuflam a acrimônia e a cisania, ou seja, as discórdias, as intrigas, as discussões e as separações. Daí, o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Então, muitas situações, em muitos detalhes, a gente tem que prestar atenção nisso e sabermos compreender e sabermos vivenciar aquilo que nos é essencial daquilo que pode ser apenas motivo da gente refletir naquele momento e aquilo que nós vamos incorporar à nossa existência como valores éticos e morais. Tudo isso é importante para nós. Então, os pormenores que existem são aquilo que a gente vai conversar em determinado momento, a gente vai parar para refletir e depois nós vamos tomar as nossas ações, com o essencial que está no fundo de todos os preceitos que nós devemos procurar entender e estudar. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiram a esse respeito. Então, a nossa essência, o nosso espírito e a estrutura psíquica, elas são duas coisas distintas. Isso nenhum espírito discordou, mas também não deu uma explicação essencial, não deu uma explicação plena, deixando para posteriori, quando as informações necessárias e básicas estivessem bem estabelecidas, alguém viesse e descrevesse. Referimos-nos aos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral,
muitos há que não sabem mais do que sabem, mesmo menos do que os homens. Ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Então, a questão do perispírito, ela não foi inventada, não inventamos e nem imaginamos. Então, não foi inventada nem imaginada, foi fruto de grandes estudos e grandes pesquisas. Kardec fez exaustivas pesquisas, exaustivas perguntas, e para chegar àquela resposta, ele filtrou todas as informações e pegou aquelas que eram mais essenciais, mais coerentes. O que é muito importante da gente observar. E aquilo que era teoria contrária é uma mera concepção humana, deixou para lá. Os fenômenos, que explica os fenômenos. A sua essência não foi revelada pelos Espíritos, e a experiência nula afirmou o Livro dos Espíritos, número 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, número 275, e sobretudo no fenômeno das aparições tangíveis, fenômenos que, em conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, pois, a sua desorganização. Então, se não existisse o perispírito, essa alma não estaria bem estruturada, ela seria desorganizada. Então, nós vemos no corpo etérico padrão aquele que molda a nossa aparência física. Nós temos o nosso corpo etérico simples, aquele que vai responder quase que materialmente a nossa vida aqui. E nós temos nossos corpos emocionais, aqueles que expressarão a nossa educação emocional, que é uma das mais delicadas de adquirirmos. Deixa eu ver se... Então, olha um outro detalhe aqui, que é o perispírito, é o que faz com que a alma se materialize. Ele que ajuda a alma a se materializar. Sem ele, a alma não conseguiria manter-se essa organização, não conseguiria manter essa aparição ali naquele momento. Mostrando-nos, então, que a alma, a nossa essência, ela é amorfa, ela não tem uma forma. É um fulcro de imensa luz a irradiar. Mas eu não estou vendo, lógico, nós não somos videntes. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é, ela própria, o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quando a natureza íntima da alma desconhecemos-la. Então, inclusive, em uma das comunicações do Hahnemann, ele fala que hoje ele não estuda mais o perispírito, ele estuda a alma. Então, esse signe médico, o maior de todos que já esteve aqui na Terra, por conhecer a alma humana de uma forma transcendente e de trazer essa ciência maravilhosa que é a homeopatia, que consegue prevenir todas as doenças e curar a grande maioria delas, praticamente todas, desde que nós nos evangelizemos, tá? Evangelizar-se é importante para estabelecermos a nossa saúde. Veja o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, e em breve também teremos alterações mentais. Então, Kardec fala, não confunda o corpo, o perispírito, o corpo com a alma, assim como se confunde a roupa com o corpo. São duas coisas distintas que nós temos que fazer, e a alma a gente ainda desconhece, ainda ninguém veio descrever a alma aqui na Terra. E quando vier, vai dar pano para manga. Como se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo no sentido relativo, não no sentido absoluto. Por isso é que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito
são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que a sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos de matéria, e que, assim, para nós, ela é imaterial. O Livro dos Espíritos, números 23 e 82. Então, aqui já está mostrando a relatividade, a teoria da relatividade proposta por Einstein, um pouco mais tarde. Ele já está dizendo aqui que a imaterialidade da alma é relativa, é segundo os conceitos que nós temos de matéria. Segundo aquilo que nós entendemos de matéria, ela é imaterial, mas ela é constituída de alguma coisa. Né? Que tem um estudioso, eu não me lembro agora qual o nome da pessoa, ele chamava de matéria psi. Eu emprestei meu livro, a pessoa não mais devolveu esse livro. Então ele chamava de matéria psi aquilo que era constituído a alma. Tudo bem. Né? Hoje a gente já fala que é de energia quântica. Já tem aí um conceito diferenciado, que também não quero entrar nesse detalhe, em detalhes sobre eles. E vamos para o próximo tópico.